Jonathan, para aquela pessoa então hoje que está no escritório de contabilidade, ou em qualquer escritório, que queira crescer, sair um pouco dessa bolha, qual conselho você daria para essa pessoa? Primeiramente, o primeiro passo dela. O primeiro passo dela é assim, ela tem que mapear no universo dela quem é a pessoa que está na frente dela que tem resultado. Primeiro resultado, nós somos pagos pelos resultados que nós temos, e ponto. Quando a gente não tem resultado, nem quem ama a gente respeita a gente. Exemplo, mas minha mãe não me ama? Se você não tiver resultado, ela não vai te amar. Isso é verdade. Porque sua mãe vai falar o seguinte, o Joãozinho, a Mariazinha, eu amo ele, mas tadinho, ele não tem resultado. Então você precisa dar resultado, precisa trazer resultado. Isso é verdade. E quando você tem resultado, cara, até as pessoas que não gostam de você te fazem reverência. Como que você tem resultado mais rápido? Eu falo, estando no ambiente certo, com a pessoa certa, com o conhecimento certo. Se você está num ambiente que você está vendo uma pessoa que está na sua frente e tem resultado, e você admirar mais ela, eu falo, quem admira, mira. Quem se compara, para. Você precisa admirar mais pessoas que estão à distância. Admirar do latim é mirar à distância, precisa mirar as pessoas. E como que você se aproxima dessas pessoas? Estando nos ambientes certos. Como que você está no ambiente certo? Pagando para estar no ambiente certo. Eu paguei lá atrás para estar no ambiente certo, sem ter tanta condição lá atrás de investir como eu tenho hoje. Só que o que eu investi lá atrás foi a decisão que eu tomei para ter o futuro que eu tenho agora. Então qual que é a reflexão? Cara, você precisa estar no ambiente certo. Cara, tem resultado? Tem. Pô, esse ambiente quero conviver? Sim. As pessoas aqui desse ambiente são melhores do que eu em resultados? Sim. Eu posso contribuir com esse ambiente? Posso. Porque é uma via de mão dupla. Então, cara, se eu posso fazer isso, esse é o ambiente certo. Porque quando você está no ambiente certo, principalmente em grupos de empresários, que foi onde eu evoluí muito, não é apenas você estar na média das pessoas que você vai conviver, mas sim elevar a média das pessoas com as quais você decidiu conviver. Porque a inteligência individual ela nunca vai prevalecer sobre a inteligência coletiva. A inteligência individual sempre vai ser menor do que a inteligência coletiva. Então, quando você participa de um grupo de empresários, você decide potencializar aquele grupo e elevar a média das pessoas que você tem sinergia, porque, cara, estão no seu segmento, você se conecta pela energia, pela família, eventualmente pela religião, pela espiritualidade. Tem vários pontos de conexão que você decide participar desse ambiente. E decidindo participar desse ambiente, você evolui como pessoa, como profissional e evolui todos que estão ao seu redor. Até a frequência muda, né, cara? Muda. Eu tenho até uma frase aqui, ó, que é um dos nossos clubes lá da Liga, né, da MLS, lá da Liga junto com eu e a Carla, minha irmã, eu e a Carla, Carla Martins, Carla Martins, minha irmã, junto com os nossos sócios, o Flávio Augusto e o J. Caio Carneiro, que é a experiência muda a frequência. É assim, ó, quando você experimenta alguma coisa, você experimentou. Quando você viu, não dá pra desver. Sentiu o paladar, não retrocede. Experiência muda a frequência. Cara, a frequência, tô com energia. Eu fui lá, viajei pra Nova York, pra Austrália, pra Maldivas. Cara, eu vi aquilo, eu quero viver mais isso. Então a frequência foi lá em cima. A frequência muda a ambiência. Você tá com energia, você fala, pô, eu preciso estar com pessoas que estão falando da mesma coisa que eu. Cara, eu quero estar com pessoas que estão falando de negócios, de família, e não estão falando de tragédia. Cara, eu tô mudando a ambiência. E a ambiência muda a referência. O que muitas pessoas não crescem por falta de referencial. E o referencial muitas vezes começa na base, que as nossas maiores referências são pai e mãe. Muitas vezes, pai e mãe são referências para a maior parte das pessoas de amor, carinho, afeto. Mas para algumas pessoas não são referência de parte financeira, parte de prosperidade, né, de sucesso. Né? Não só na área familiar, mas também na área de você construir, né, um patrimônio, algo que realmente você leve, deixe um legado. Então, você precisa ter referência, novas referências. Esse é o maior problema. Cara, eu olho pro lado, vamos supor que eu fosse um contador de uma cidade pequena. Aí eu tô lá, faturando 100 mil reais. Aí eu olhei pro lado da cidade pequena e falei assim, olha, a contabilidade Joãozinho tá faturando 50 mil reais. Aí eu olho pro outro lado, a contabilidade Mariazinha tá faturando 70, eu tô faturando 100? Pô, tô voando. Tô voando. Tô muito bem. Aí pega e vai pra São Paulo. Aí conhece o Serac. Faturamento projetado esse ano 285 milhões. Aí você fala assim, cara, é muito diferente. Eu sou criança aqui perto dos caras. Criança perto dos caras. O que eu tô faturando por mês, o cara tá faturando em 1 hora. 1 hora. Cara, é assim, é uma loucura, cara. É uma loucura. Então, se você pensa que você precisa de novas referências, precisa de novos ambientes, novas ideias, novas pessoas. E aí você começa a se conectar com essas pessoas e trazer essa consciência pro seu negócio. E você passa a acreditar. Porque você fala, pô, peraí, se o Léo pode, eu também posso. Se o Johnny pode, eu também posso. Entendeu? Então, isso é o maior conselho. Não tá
As pessoas acham, putz, eu vou ter a melhor formação, eu vou investir em conhecimento, eu vou... Lógico que isso é importante, eu não tô dizendo que não é importante, é importante. Mas isso não é o jogo por trás do jogo, isso não muda o jogo, entendeu? Então, assim, a experiência muda a frequência muda a ambiência muda a referência. E igual o resultado, né? Igual o resultado. E é engraçado isso, cara, até o Guto falou pra gente aqui. O empresário hoje, nós, na nossa vida, temos que estar, cara, num desconforto total toda hora. Toda hora. Toda hora. Isso é engraçado, cara, porque até minha esposa, tava falando com a minha esposa esses dias, eu falei pra ela, cara, vamos testar uma coisa que a gente nunca fez, vamos sair em restaurante caro, uma vez por mês, que a gente gosta de investimento e tal, não sei o que, a gente, vamos investir toda hora e tal. Eu falei assim, vamos pegar todo mês, pelo menos uma vez por mês, um restaurante caro, sair um pouco vamos. Aí a gente foi jantar ali no Iguatemi. Uhum. Aí eu cheguei lá e tal, a gente abriu o cardápio, tranquilo e tal, não sei o que, pegar um vinhozinho e tal. Daqui a pouco, cara, eu encontro um cara que a gente fez um podcast com ele, acho que foi o nosso 8º episódio. É um empresário, o cara top, cara. O cara é muito dinheiro. O cara me reconheceu. O cara me reconheceu, tava com a esposa, com os filhos gêmeos, né? Oi, não sei o que, tal, me deu um abraço, cara. Não, a gente começou a conversar, cara, você faz estar na minha mesa. Assim, na mesa com o cara, tal, não sei o que. A gente começou a conversar com o cara. Aí a gente marcou outro jantar na casa dele, jantei na casa dele, conheci a casa dele, a gente fez negócio. Porque eu mudei eu mudei de ambiente. Se eu tivesse no mesmo ambiente que eu estava, cara, não tinha acontecido isso, cara. Total isso. Eu tenho uma história assim bem legal de ambientes diferentes, né? De você identificar uma oportunidade em todos os ambientes. Para você é uma oportunidade, para mim é uma oportunidade, porque, cara, você trabalha com investimento. Quem não precisa investir melhor o dinheiro? Totalmente, cara. Quem não precisa de ter informações para melhorar a rentabilidade da carteira ou para ter um direcionamento financeiro? Todo mundo. E no meu caso, contabilidade também. Todo lugar é uma empresa, toda empresa é uma oportunidade. Então eu lembro uma vez que eu fui jantar com a minha esposa, fui jantar com ela num lugar, Zona Sul de São Paulo, que a Zona Sul é mais nobre, né, que a gente sabe. Um lugar chique, legal, parei meu carro na frente do valet, subi as escadas. Quando eu tinha acabado de sentar à mesa, eu vi o manobrista vindo na minha direção. Eram 2 andares, eu vi ele vindo na minha direção. Aí ele parou do meu lado e falou assim, senhor, eu bati no seu carro. Aí na hora eu olhei e falei assim, pô, bateu no meu carro? Eu bati no seu carro. Só que eu bati o seu carro no carro de uma outra pessoa. E essa pessoa quer falar com você. Eita. Aí eu falei, normalmente quando qualquer pessoa toma aquele totozinho no trânsito, aquela batida de carro, as pessoas ficam bravas, nossa, reagem muito mal. Dá aquele negócio aqui, né? Nossa, fica pé da vida. Cheguei pra minha esposa, que naquela época era minha noiva, falei, amor, eu vou lá resolver, fica aqui tranquilo, eu vou lá, a gente já vai fazer a noite, né? Focar a noite do chama, né? Tá com ela e tal. Mas eu falei, amor, fica tranquilo, eu vou lá resolver, já volto. Aí eu tava descendo as escadas, quando eu comecei a descer as escadas, eu vi ali, tava me esperando um cara, meu, com uma beca assim, ó. Imagina o cara, parecia um príncipe Charles, assim, ó, parado, parecia uma estátua de cera. Eu falei, caraca, que cara diferente, né? Aí eu desci as escadas, o cara tava me esperando, e aí o cara com uma voz toda diferente, com licença, desculpa atrapalhar o seu belo jantar, é que aconteceu um incidente, eu gostaria de resolver da melhor forma possível. Caramba, cara. Aí eu falei, pô, cara, é um gentleman. Cara, é um gentleman. Então, pô, peraí, lugar legal, que a gente tá num lugar legal. Zona Sul, mais fino, restaurante legal, Príncipe Charles me esperando, parecia uma estátua de cera, cara educado. E aí eu olhei pra testa dele, tava instalando botox na testa. Falei, alguma coisa, esse cara é bem cuidado, né? Comecei a perceber, eu falei, pô, pode ser algum sinal. Quando eu saí, e aí eu vi o carro dele era exatamente igual ao meu carro de outra cor. E o meu carro era um carro de luxo na época, que não tinha muito na época. E aí o manobrista tinha batido no meu carro no carro dele, e era o mesmo carro, só que de outra cor. Aí na hora eu falei assim, putz, carro legal, esse cara deve ser alguma coisa. Cheguei pra ele e falei assim, não sei porque eu falei isso pra ele, mas eu falei na hora, fica tranquilo, já resolvi isso várias vezes, putz, já bati o carro várias vezes, sei lá. Já resolvi isso várias vezes, me passa o seu telefone que eu resolvo, deixa comigo que eu resolvo. Aí ele falou, pois não. Aí começou, anota aí, 11, 9, tal. Aí eu falei, tá bom, qual é o seu nome? Aí ele meteu uma sequência de 5 sobrenomes. Eu falei, pô, essa porra é Dom Pedro I agora. Falei, ninguém fala tanto sobrenome se não é importante. Ninguém fala. Se não é importante. Eu falei, esse cara é importante. Peguei outro contato, nos despedimos, voltei, fiquei tranquilo. E aí, passou o jantar, fui pra casa com o carro batido, resolvi com o valet, resolvi o meu e o dele, chamei ele pra conhecer minha empresa e fechei negócio com ele. Caramba, que legal, ele é um dos diretores e embaixadores do Mercosul, de uma das maiores marcas da Europa. Aqui do. Cara, é grande mesmo. Então, e ele tinha vários negócios, a gente fechou negócio. E qual é a moral da história?
Não importa o que acontece, importa como você reage. Tem tanta oportunidade de negócios, de amizade, amorosas passando na nossa frente, e às vezes um detalhe que acontece no nosso dia, a gente reage mal. Se eu tivesse fechado a cara e falado, meu Deus, como assim? Você bateu no meu carro, eu não vou falar com ninguém. Eu perderia uma oportunidade. E eu Total, identifiquei uma oportunidade. Eu tirei de uma adversidade, eu trouxe uma Uma oportunidade. oportunidade. Então, cara, a gente tem que ser um radar de oportunidades, a gente tem que ser magnético. Tá ligado o tempo todo, ligado né? o tempo todo. E fora que esse storytelling é muito bom pra gente contar pra nossa equipe, né? Porque ninguém constrói nada sozinho. Eu tenho uma equipe muito melhor do que eu. Falo que minha equipe é fantástica. Só que quando eu chego e conto uma história dessa, que fala, caraca, uou, vamos! E aí todo mundo liga o radar.